Olá, muchacha! Olá, muchacho! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tô trabalhando, tô aqui no táxi. Dei uma paradinha aqui no bairro da Tijuca para falar que o Fluminense acabou de divulgar a lista de relacionados para a partida contra o Clube Atlético Paranaense, hoje às 16 horas. Repito, sem transmissão, porque Atlético Paranaense e Fluminense têm contrato de televisionamento com empresas diferentes e não haverá transmissão nesse jogo, a não ser, como já citei anteriormente, por links destinados à imprensa. Não sei se eu conseguiria assistir o jogo, mas se eu conseguir, mais tarde trarei a minha análise para vocês. Ex-comunicador que vos fala, Felipe Guimarães. Este aqui é o canal Ligado no Flu. Ligadão, ligadão. Tem pessoas passando aqui por todos os lados. Não se assustem, não se incomodem com isso, tá legal? Então vamos lá. Saiu agora, há uns 10 minutinhos atrás. Recebi aqui pelo Twitter o Twitter oficial do Fluminense. Os relacionados são goleiro Marcos Felipe e Muriel, zagueiros David Braz, Manuel, Nino e Lucas Claro, os meio-campistas André, Casares, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nenê, Ganso, Iago Felipe e Wellington, sem surpresa. Laterais Calegari, Danilo Barcelos, Egídio, Igor Julião. E a surpresa vem agora no ataque, rapaziada. Temos duas baixas. O Abel Hernandes, suspenso, porque foi expulso no jogo contra o Internacional. E o Bobadilha. Bobadilha também está fora da relação. Deve ter sentido alguma contusão, alguma situação desse tipo, e está fora. Os relacionados para o ataque são Fred, João Neto, atacante, Kaique, Luca e Matheus Martins. Tá? Matheus Martins e João Neto. Matheus Martins até tem sido relacionado há algum tempo. O João Neto já foi relacionado há um tempo atrás, até jogou no Campeonato Carioca e volta a ser relacionado no lugar do Bobadilha. Tá bom, rapaziada? Esses são jogadores que irão a campo. A provável escalação, repito, segundo o portal Explosão Tricolor, que eu vi ontem e coloquei no vídeo: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Iago Felipe, Nenê, Casares, Ganso e Gabriel Teixeira. A minha opinião sobre essa escalação eu já dei no vídeo de ontem, não vou repetir para não me alongar muito nesse vídeo. E eu quero falar com vocês rapidinho também, pessoal, que ontem não deu para falar, sobre um assunto que importa diretamente ao Fluminense, que é a criação da Liga de Futebol, que está sendo preparada pelos clubes, tá? Para tirar a organização do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, das mãos da CBF. Os clubes criariam uma liga para gerenciar e organizar e angariar fundos para essas competições. Tá? Segundo reportagem de ontem do portal ge.globo, também conhecido como Globoesporte.com, tá? Foi apresentado aos clubes numa reunião no último final de semana a estrutura de como funcionaria a liga. São 3 empresas, tá, que foram consultadas e trabalharam em cima dessa proposta, tá? Um grupo, tá, é liderado pelo Flávio Sveider, tá? Para quem não conhece, Flávio Sveider é irmão do Sérgio Sveider, que já foi presidente do STJD aqui no Rio de Janeiro. O Flávio Sveider, ele é marqueteiro, ele trabalha com esporte já há muito tempo, e o parceiro dele é um rapaz chamado Ricardo Forte. E esse Ricardo Forte é ex-executivo da Coca-Cola. Quem não lembra, quem é mais novo, em 1987, quando a CBF disse que não teria condições de arcar com a organização do Campeonato Brasileiro, e aí foi criado o Clube dos 13,
que seriam os 13 maiores clubes do Brasil, e foi criada a Copa União, no módulo amarelo, módulo verde, segunda divisão, primeira divisão, enfim, a confusão danada. A Coca-Cola patrocinou todos esses times. Todos os times que disputaram a Copa União, a Coca-Cola patrocinou, sem exceção, tá? Sem exceção. Ou com algumas exceções. Por exemplo, o Clube de Remo da Gávea, ele já tinha um outro patrocinador, contrato vigente, não aceitou e manteve o patrocínio próprio dele. De uma estatal. Ele sempre tem uma empresa estatal sendo patrocinadores. Mas isso aqui não é canal deles, isso aqui é canal do Fluminense. Então é esse grupo, tá, do Flávio Sveiter com o Ricardo Forte. O outro grupo é um conglomerado da consultoria KPMG, tá? E um outro também de uma empresa chamada Live Mode. A Live Mode não fez a apresentação. A KPMG e o grupo do Flávio Sveiter fizeram. Basicamente, eu vou tentar reduzir bem aqui e chamar a atenção para alguns pontos que eu li aqui na matéria. Vamos lá. A empresa do Flávio Sveiter, ela quer criar uma liga como se fosse uma SA, uma sociedade anônima. Os clubes entrariam nessa liga, tá, como sócios dessa SA. E eles tentariam angariar fundos que o Sveiter e o Ricardo Forte falam em mais ou menos 750 milhões de dólares de aporte inicial. Convertendo, atualmente, daria mais ou menos na casa aí de 3,5 bilhões de reais para serem divididos. 81,5% para os clubes da Série A e 18,5% para os clubes da Série B. Tá legal? Seria o aporte financeiro inicial segundo o Sveiter. O grupo KPMG já fala em valores menores. Fala em valores da casa aí de 1,5 bilhão a 3 bilhões de reais de investimento inicial. E para a KPMG, o interessante seria que a liga fosse criada no formato de um consórcio, tá? No qual os clubes seriam sócios dentro desse padrão, desse consórcio, evidentemente, consórcio, sócio, e trariam investidores para serem sócios também nessa fundação, nesse esquema da liga, tá? Esse aporte financeiro já poderia, segundo as duas assessorias, poderia ser usado imediatamente pelos clubes, principalmente para pagar dívidas, financiar dívidas, refinanciar dívidas, o que seria mais atrativo para os investidores, tanto dentro da SA como dentro do consórcio, que os seus parceiros, em qualquer uma das organizações, pudessem não estar endividados, tá? Ou seja, eu quero me juntar com outro amigo meu, eu tenho um dinheiro grande, quero fazer um investimento na empresa dele que ele está criando, ele está me chamando para ser sócio, eu tenho dinheiro, mas ele está endividado. Eu não posso pegar o meu dinheiro, colocar na SA, ele sendo na SA ou num consórcio, seja lá o que for, colocar num projeto e depois ele ser acionado judicialmente e o meu dinheiro servir para pagar a conta dele, né? Então, no caso, eu pegaria o meu dinheiro, colocaria, né, nessa empresa com um amigo meu, com meu sócio, e daí eu tiraria depois um lucro, né? Colocaria esse dinheiro para ele pagar ou refinanciar as dívidas dele, conforme nós fôssemos trabalhando, gerando lucro para a empresa. Ele conseguiria pagar essa dívida dele sem que o meu dinheiro fosse utilizado para pagar judicialmente uma dívida que viesse depois a ser requisitada nos órgãos competentes, tá? Então, inicialmente seria mais ou menos dessa forma para tentar trazer o patrocínio, trazer os investidores e aí tornar mais atrativo a criação dessa liga. E aí também tem o seguinte, segundo o consórcio do Sveiter e do Ricardo e da KPMG e da Live Mode, eles dizem que a forma do futebol brasileiro, em anos, alguns anos mais à frente, os valores
investidos no futebol, tanto nos clubes como nos campeonatos, serão menores. Por quê? Porque está havendo uma desvalorização do campeonato. Então a criação dessa liga, ela pode trazer uma valorização, principalmente porque a liga, tanto esses 3 consórcios, eles acreditam que com a venda do pay-per-view, da TV aberta e das transmissões internacionais, esses valores poderão crescer mais e ser mais atraentes para investidores externos. Tá? Eu vou ler para vocês aqui rapidinho do quanto seria mais ou menos a divisão dessa questão da venda dos direitos de transmissão. Mas antes eu vou falar sobre a questão dos patrocínios individuais de cada clube, que é importante também falar. Os valores individuais de patrocínio de cada clube não serão envolvidos, colocados na composição dessa sociedade anônima ou desse consórcio. Tá? A questão também do direito de transmissão não será colocado nesse consórcio. A venda será da seguinte forma: estamos vendendo o direito de transmissão da liga e o valor será dividido pelos clubes, tá ok? Então, é importante frisar isso, que o patrocínio do Fluminense, o patrocínio de qualquer outro clube não será colocado nessa liga. Então vamos lá, vou explicar rapidinho para encerrar o vídeo qual será a divisão da venda do direito de transmissão das partidas. TV aberta e fechada, ou seja, sei lá, Band e Band Esportes, tá? Um exemplo aqui. 50% dos direitos divididos igualmente e 50% condicionados à posição na tabela. Ou seja, foi vendido por 200 milhões de reais, tá? 100 milhões será dividido pelos 20 clubes, tá? E os outros 100 milhões será dividido proporcionalmente. O primeiro vai ganhar mais e o 20º vai ganhar menos, tá? O pay-per-view 70% condicionado à quantidade de assinantes e 30% iguais para a divisão de todos os clubes. Ou seja, mais um exemplo, 200 milhões de reais que foi vendido para o pay-per-view, um exemplo. 70% desse valor vai ser dividido para o assinante que disser que torce para o time tal. E aí vai ganhar mais. E o menor vai ganhar. E quem disser que torce para outro clube e a torcida for menor, vai ganhar menos. Isso aí vai beneficiar, nós sabemos quem. Sobre a questão de direitos de transmissão internacional, 40% dos valores serão divididos igualmente para todos os clubes da divisão, ou seja, da primeira divisão e da segunda divisão. 30% condicionados à posição na tabela. E 30% de acordo com a fama do time. Ou seja, essa fama será medida por pesquisa, né? Ou seja, vai continuar beneficiando o time que tem mais torcida. E aí, vamos fechar na seguinte situação. Nos patrocínios, as receitas serão divididas de maneira totalmente igualitária. Ou seja, as empresas que quiserem patrocinar a liga, vamos lá, se forem 10 empresas, cada uma der 10 milhões de reais, vai gerar um valor de 100 milhões. Esses 100 milhões será dividido igualmente para cada clube. Não terá divisão de a maior torcida, a maior transmissão, não tem essa divisão. Outra coisa importante também que eu achei legal dizer aqui dessa questão é sobre quantidade de transmissão de jogos em TV aberta. Isso não vai acontecer na liga, tá? Como acontece atualmente no contrato da TV Globo, isso não vai acontecer. Mas o time que tiver mais torcida vai ganhar mais pelo pay-per-view e vai ganhar mais pela transmissão internacional. Basta a gente assinar o nosso pacote, dizer que é Fluminense e tentar elevar mais ainda o nosso time, nosso clube do coração lá em cima, para poder tentar ganhar um pouquinho mais nesse direito de transmissão e na criação dessa liga. A CBF ficará só com a organização dos campeonatos da Série C e D e da Copa do Brasil, tá? A liga é muito importante, na minha opinião, pode tentar igualar um pouco a questão da distribuição financeira, que está muito defasada. Ainda ocorrerão perdas,
mas acredito que pode, se tudo der certo, se for uma coisa bem profissional, através dessas assessorias que